Henker que vive duas vezes. Capítulo 780 Xiong-Wu, 5. Todas as lendas que Yong-Wu tinha visto até agora estavam visivelmente faltando alguma coisa, e eles estavam procurando oportunidades de engolir outras lendas para de alguma forma preencher o que estavam faltando. Esta foi a razão pela qual o Rei dos Deuses e o Rei da Morte lutaram entre si, e porque o Acumulador e o Rei das Sombras estavam trabalhando juntos sob a rede de segurança de uma promessa de mana. Porém, pelo que Yong-Wu viu até agora, o Deus Gigante parecia não ter nada disso. Em vez disso, ele estava exibindo seu orgulho como um deus claramente para que todos vissem. Cada uma de suas ações e passos estavam cheios de dignidade e elegância, como se não estivesse faltando nada. Ele parecia ter estabelecido sua identidade sozinho. Yong-Wu sentiu que embora o Deus Gigante tivesse seu rosto, o ser não era ele. Que valor é esse de que você está falando? Yong-Wu inicialmente pretendia agir enquanto a batalha acontecia, mas a atitude do Deus Gigante mudou a mente de Yong-Wu. Ele queria saber o que o Deus Gigante estava pensando. A pergunta de Yong-Wu, o Deus Gigante fez uma expressão de surpresa. O Deus Gigante pensava que todas as criaturas com aquele rosto iriam ignorar as palavras dos outros para cumprir o seu propósito, mas este ser estava perguntando-lhe o motivo. Isso não é óbvio, o Deus Gigante declarou sua opinião com segurança. As sobrancelhas de Yong-Wu franziram. Um Deus? Sim, um Deus. Você também deve fazer parte das lendas das memórias de um ser misterioso. Por que você não fica mais confiante em sua atitude como um Deus? Não sei se alguém se esconde atrás de uma máscara para enganar os outros. O Deus Gigante olhou para o Acumulador e depois se virou para o Rei das Sombras. Ou alguém tão bestial que só sabe mostrar seu temperamento pode ser um Deus. Por último, o Deus Gigante olhou Yong-Wu de cima a baixo. E você parece estar sozinho sem muletas, mas você também não mostra uma atitude de Deus, não sei sobre você. Yong-Wu teve certeza. Uma atitude, como um Deus. Em primeiro lugar, os deuses eram seres que destruíam todas as restrições e limites e podiam se tornar independentes. Os deuses foram pioneiros que abriram o caminho para seus seguidores. Yong-Wu sabia que era isso que o Deus Gigante queria dizer. Entendo, você não é humano. Yong-Wu murmurou algo para si mesmo como se tivesse percebido algo. Só então, o Rei da Sombra se aproximou com uma expressão irritada. Ei, jogador, por que você está perguntando coisas tão inúteis? Do ponto de vista dele, era incômodo porque todos deveriam estar focados na batalha, mas Yong-Wu estava trocando conversa fiada. Claro, Yong-Wu fingiu não ouvir o Rei das Sombras. Que chato. No entanto, o Rei das Sombras não fez nada para impedir Yong-Wu, apesar do descontentamento que sentia. Causar conflitos internos nesta situação seria suicídio nesta situação em que eles precisavam derrotar o Deus Gigante, e a promessa de mana vinculava seu relacionamento. Depois que o Deus Gigante for eliminado, vocês serão os próximos. O Rei das Sombras já havia organizado quais seriam seus próximos passos em sua mente, e o próximo passo seria iniciar seu plano quando o Deus Gigante estivesse perto do colapso. As restrições da promessa de mana cobrariam seu preço, mas não eram absolutas. Sempre posso encontrar brechas. O Rei das Sombras bateu levemente em sua sombra, que então oscilou em resposta. As coisas em sua sombra poderiam varrer tudo aqui depois que o Deus Gigante fosse derrubado. Seu orgulho, o exército das sombras, era composto de fantasmas que só moviam-se por submissão e obediência a ele, independentemente de qualquer promessa de mana. Ele acreditava que poderia superar os efeitos colaterais decorrentes da quebra do compromisso com as lendas que ganhou ao matar o Deus Gigante e o Acumulador. O cara mascarado provavelmente também tem algum truque escondido na manga. Mas tudo o que preciso fazer é eliminá-lo antes que ele possa usá-lo, pensou o Rei das Sombras. Se o Rei das Sombras tivesse que escolher alguém de quem ele fosse mais cauteloso, não seria o Deus Gigante, que era o mais forte, ou Yong-Wu, que estava vomitando bobagens inúteis. Foi o Acumulador. O olhar penetrante sob a máscara negra do Acumulador não era diferente daquele de uma fera que mirava em sua presa. Porém, no final, a estratégia e os truques tiveram que se render diante de uma força avassaladora. Era nisso que o Rei das Sombras acreditava. Uau, como se não precisasse mais contemplar? O Rei das Sombras abriu suas asas celestiais com Vigrid na mão e disparou em direção ao Deus Gigante. Quaisquer que sejam as cartas que os outros tivessem, derrotar o Deus Gigante veio primeiro. Não sei o que é, mas você não achou que eu perceberia que você tinha outro plano. Idiota. O Acumulador bufou enquanto olhava para o Rei das Sombras tentando outro ataque. Ele só tinha lembranças de escalar a torre com o diário do relógio de bolso que seu irmão havia deixado para trás. Então seu mundo estava cheio de desconfiança. Ele precisava traçar estratégias e concretizar as intenções dos outros para incluí-los em seus planos ou deixá-los como variáveis. Assim que o Acumulador abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi examinar o Rei das Sombras. Apenas olhando para suas ações, fala, tom, o Acumulador poderia dizer que tipo de memórias o Rei das Sombras tinha e como eram seu temperamento e identidade. O primeiro ser que o Acumulador conheceu foi o Deus Gigante. Mas o ser não era alguém que ele pudesse controlar sozinho. Então ele só anotou referências para mais tarde. No entanto, embora o Rei das Sombras fosse alguém com quem ele precisava trabalhar, o Acumulador achou que eles seriam os que mais entrariam em conflito. Nesta fase que exigia uma missão impossível e com seres divinos em cada esquina, para se tornar o vencedor final,
O acumulador precisava manter um relacionamento com os outros e no final ficar dividido. Claro, isso não significava que ele fosse capaz de saber tudo, mas inferir poderia ser de grande ajuda. O que ele concluiu foi que o Rei das Sombras tinha uma carta escondida que ele acreditava ser absoluta, mas não sabia qual era. Poderia ser uma habilidade que permitisse ao Rei das Sombras criar sombras de si mesmo, ou ele poderia estar trabalhando com outra lenda que estava se escondendo em algum lugar próximo. Mas o colecionador acreditava que isso não importava. Posso simplesmente manter amarradas as mãos deste ajudante para que eles não possam fazer nada. O acumulador mexeu na adaga na mão. Não era a baioneta mágica ou a adaga de Karshina que ele usava com frequência. SSSS. Esta adaga era semelhante, mas tinha uma cor diferente. Espero que o Rei da Morte faça bem o seu trabalho. Antes do acumulador conhecer o Rei das Sombras, ele conheceu o Rei da Morte primeiro no processo de obtenção de um fragmento. Você pega isso. Em vez disso, vamos trabalhar juntos. Na época, o Rei da Morte compartilhou o fragmento de Li com ele. Como estava cheio de suspeitas, o acumulador era naturalmente cauteloso com o Rei da Morte, mas não parecia se importar. De qualquer forma, nenhum de nós pode confiar um no outro, então devemos apenas trabalhar em direção a um objetivo comum. Eu não me importo com o que você faz com os seres não divinos. Só preciso da memória de outro ser divino. Não tenho interesse em nada além disso. Por que você está me fazendo essa oferta? Desde que te conheci pela primeira vez, achei que você fosse útil. Isso é bom o suficiente? O Rei da Morte disse que a adaga poderia lhe dizer a localização de seu portador. Ele seria capaz de se juntar à luta, se necessário. Claro, o colecionador não confiava no Rei da Morte, mas ele acreditava no poder do Rei da Morte. Se ele usasse a adaga no momento apropriado e convocasse o Rei da Morte aqui, este lugar seria um pandemônio, não importando a assistência que o Rei das Sombras convocasse. O colecionador planejou eliminar os seres não divinos naquele caos. Se possível, ele queria cuidar do Rei da Morte e do Deus Gigante também. Há uma razão pela qual os outros seres divinos ainda não pegaram os fragmentos. O acumulador lembrou o que o Deus Gigante disse enquanto seus olhos brilhavam. Idiotas, se eu pensasse que perderia o controle sobre mim mesmo por causa de algum objeto estranho, eu não teria entrado em um lugar como este em primeiro lugar. Se você não pode usar uma ferramenta porque está com medo, você não pode fazer nada. Os fragmentos, o Rei da Morte, o Deus Gigante e as outras lendas. Até sua própria vida, eles nada mais eram do que ferramentas para cumprir a missão do acumulador. A única coisa que me preocupa é aquele cara. O acumulador olhou para Yon-Woo, que estava inserindo poder mágico em uma espada que caiu no chão depois que o acumulador a usou. O colecionador pôde ver o fraco QI da espada aparecer na lâmina. Não sei o que ele está pensando, mas não preciso me preocupar com um cara que só consegue produzir tanta aura. O acumulador pensava que Yon-Woo era ele mesmo desde quando era estudante ou soldado. Ou pode ser quando ele passou no tutorial após entrar na torre. Yon-Woo estava usando o poder mágico com mais facilidade do que o esperado, mas o acumulador pensou que era apenas porque Yon-Woo havia absorvido 2 dos fragmentos. O Rei das Sombras deve ter percebido isso também. Se o cara tiver olhos dracônicos, ele provavelmente poderá copiar o que as outras lendas estão fazendo, já que ele é rápido. Como Yon-Woo, de aparência normal, também era do mesmo ser do acumulador e do Rei das Sombras, era possível que ele tivesse algo escondido na manga. Não, ele definitivamente fez isso, e iria esfaqueá-los pelas costas se pudesse. Mas será que alguém que acabou de aprender o poder mágico poderia ir contra a promessa de mana? Mesmo que pudesse, isso afetaria muito Yon-Woo, e os outros poderiam eliminá-lo se ele tentasse alguma coisa. Isso foi o que o acumulador pensou. No entanto, como o acumulador não podia ignorar Yon-Woo completamente, ele lançou outra rede de segurança. Depois que o ataque terminar, terei que fazer alguma coisa. Como as condições do compromisso são apenas para manter a aliança, cortar as mãos e os pés do Rei da Morte não importará, já que ele não faz parte do compromisso. Todas as promessas tinham lacunas. Os seres divinos provavelmente pensaram que o Yon-Woo normal não seria útil para nada. Então ele provavelmente não tinha ninguém para ajudá-lo. O colecionador faria sua jogada quando o Deus Gigante estivesse quase eliminado. Pensando a mesma coisa, o acumulador e o Rei das Sombras abriram suas asas de fogo, partindo do chão para atacar o Deus Gigante. Meteor Sword Art, Sword Thunder, está ativado. A criação da habilidade falhou. Aura explode como penalidade por não conseguir controlar o poder mágico. O colecionador de repente sentiu o ar quente. Estava tão quente que ele sentiu como se todo o seu corpo fosse derreter. Então, com um intenso flash de luz, a visão do acumulador ficou vermelha e ele perdeu toda a consciência. Estrondo. Dudududu. Cracracra. A espada do trovão com a qual Yon-Woo falhou, varreu tudo enquanto se estendia ao seu redor. A forma original de Sword Thunder, Meteor Sword Art, combinava todas as habilidades de ataque que Yon-Woo tinha, então era impossível para o corpo atual de Yon-Woo lidar com tal habilidade. Eventualmente, o circuito mágico de Yon-Woo enlouqueceu, e a explosão que surgiu como resultado, involuntariamente, o fez varrer tudo. A promessa de mana foi mantida porque foi um acidente. Você recuperou a lenda do Rei das Sombras. A restauração da identidade começa. SSS. Yon-Woo, que foi levado pela explosão primeiro,
Foi capaz de abrir os olhos depois de receber uma mensagem do sistema julgando que ele havia eliminado o Rei das Sombras. Agora, ele tinha a lenda do Rei das Sombras seguindo o militar Yon-Woo. Sua mãe, por outro lado, o acumulador, que felizmente conseguiu permanecer vivo de alguma forma, olhou para Yon-Woo com descrença. Embora ele estivesse vivo, seu corpo foi destruído e órgãos vazaram de seu estômago. Não foi estranho ele cair morto a qualquer momento. Metade de sua máscara também havia desaparecido. O acumulador percebeu que Yon-Woo havia usado uma brecha, que nenhum deles conseguiu imaginar. Não era uma brecha, mas uma falha do sistema, e Yon-Woo aproveitou-se disso. Ele achava que Yon-Woo tinha algo na manga. Mas quem poderia imaginar que ele atacaria quando o Deus Gigante ainda não estava perto de ser eliminado? O acumulador praguejou, mas não havia nada que pudesse fazer. Dinheiro. Yon-Woo pegou uma adaga no chão e cortou o pescoço do acumulador, desinteressado no que o acumulador estava pensando. Você recuperou a lenda do acumulador. Sentindo o poder crescendo em seu corpo, Yon-Woo se aproximou do Deus Gigante, que estava quase enterrado sob algumas pedras. Tosse, tosse. Embora o Deus Gigante estivesse tossindo sangue após sofrer um ferimento crítico, ele tinha uma expressão de alívio. Você era meu verdadeiro eu. Kekek. Eu sabia que um dia cairia, mas não sabia que seria assim. Meu nome perdido. Sha Yon-Woo. Sha Yon-Woo. Sha Yon-Woo. O Deus Gigante gargalhou e assentiu. Os olhos de Yon-Woo escureceram. Há algo que quero perguntar. É tão doloroso. Você deveria me mandar embora rapidamente. Yon-Woo não riu da piada do Deus Gigante e perguntou sério. Ainda não sou digno. O Deus Gigante arregalou os olhos como se não esperasse essa pergunta e sorriu. Não, você não é. Por que você acha isso? Deuses estão todos solitários, mas você não está. Você está procurando por algo. É diferente de como procuramos por algo que estamos perdendo. Você definitivamente também está perdendo alguma coisa, mas não está tentando encontrar dentro de si mesmo. Os olhos do Deus se curvaram em um sorriso. Você é humano. Algo que ele estava faltando e algo que ele estava procurando. No momento em que ouviu essas palavras, rostos passaram pela mente de Yon-Woo. Sha Jeong-woo, seu pai e sua mãe. Ananta, Sesha, Fante, o rei marcial, Shannon, Anryeong, Rebecca, Bu, Faust, Laplace, Lan e o exército da morte, Valdebiche e os gigantes fantasmas, o dragão do verão e os dragões da morte, e a última face. Aquela que sempre esperou por ele e o cumprimentou com um sorriso, sem nunca expressar ressentimento. Edora. Yon-Woo cobriu o rosto com a mão. A risada do deus gigante ecoou nos ouvidos de Yon-Woo. Kekek. Eu te disse, os deuses são solitários. Você procura seus amigos e familiares, então você é humano. Um tempo depois, quando Yon-Woo baixou a mão, os olhos do deus gigante estavam fechados, um sorriso ainda no rosto. Você recuperou a lenda do Deus Gigante. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.